Bom, gente, vamos lá. Avisa o pessoal aí que a gente vai começar aqui. Senão a turma não faz assim. Pode vir com a boca cheia de bolacha, não tem problema não. Pessoal, dando continuidade, né? Fábio, como eu avisei no início, precisou sair. E o tema que foi proposto, que é sobre a influência dos espíritos em nossa vida, então a gente vai dar a sequência agora. Fiquem bem à vontade, a gente até, se alguém quiser fazer alguma pergunta verbalmente, tem papel ali. Eu esqueci mesmo, foi falha minha que está ali. A gente está ali em disposição, é o coordenador também, participa, organiza, vai no chão, limpa, enfim, tem que fazer. Né? Desse jeito. Quer que eu pegue, Cláudia? A gente já está ali, já estou lá. Então, eu quero começar hoje, gente, uma coisa que eu tenho certeza absoluta, todo mundo aqui ou passou por isso, ou ouviu, perguntaram, ou comentou. Vejam só, essas duas imagens refletem bem a influência dos espíritos, dos mentores, né? Que o meu subtema é qual é o papel dos mentores e dos obsessores, né, em nossas vidas. Jacó tem um comentário bem curioso, ele dizia assim: graças a Deus que ele nunca acabou com os obsessores. Ainda bem que existem obsessores. Porque em quem a gente vai colocar a culpa? Se a gente é católico evangélico, a gente põe a culpa no diabo ou no inimigo, que é a mesma coisa. A espírita não pode falar do diabo. E falar de inimigo fica estranho para o espírita, né? Ele diz a culpa é dos obsessores. Né? Nós dizemos isso, gente. Nós sempre falamos isso. É comum o cidadão chegar no centro espírita e dizer assim: eu estou com um obsessor, quero que afaste ele de mim. A memória anda falhando um pouco, eu não estou lembrado agora do livro de André Luiz. Tem o caso de um espírito recém-desencarnado, que ele era obsidiado pela ex-esposa. Não tem aquela história até que a morte os separe, isso não existe no espírito, não. Esqueça! Chegar no mundo espiritual, ou o homem e a mulher, né? Foi até que a morte nos separasse. Aí quando você abre o olho assim, está a criatura do lado. Infelizmente. O que é que acontecia? Essa irmã chegava no centro espírita. Eu acho que quem trabalha nas instituições aqui sabe disso. Chega aquela pessoa usando aquele linguajar do Dom Casmurro, sorumbático, macambúcio, né? Aquela coisa triste, pelo amor de Deus, mais novos aí não se assustem. E ela chegava no centro espírita dizendo que tinha aquelas expressões que nós já conhecemos. Eu estou com encosto. Eu não sei qual é o pior. Se é o obsessor, o encosto, não sei. Enfim, era passe, água fluidificada, era palestra, saía do centro bem. Semana seguinte, voltava a mulher. E mediúnica, que é o nome do espírito também, Libório. O que é que acontecia? A espiritualidade vinha, olhava assim: meu Deus, coitadinho de Libório, não tem um minuto de paz. Aí levaram Libório para uma instância no plano espiritual. Ela ficava bem. Semana seguinte a mulher voltava de novo. O mesmo problema. E aí descobriram a razão. Na hora do sono, a viúva de Libório saía do corpinho e ia atrás de Libório. Primeira coisa que ela fazia era chegar lá e dizer: ei, está fazendo o que aqui? Vamos voltar para casa? Um dia ele estava sendo tratado por enfermeira. Duvido vocês saberem qual foi a primeira pergunta que ela fez. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que está do seu lado? Tão bonito. E branco. Volta para casa? Coitado de Libório, não tinha pai, gente. Quem era o obsidiado aí? Quem era o obsessor? Chegar no outro no centro espírita: em nome de Jesus, me ajude, que eu não aguento mais esse encosto na minha vida. Coitado de Libório olhar assim: quem não aguenta sou eu. Então, assim, gente, às vezes a gente inverte a coisa. E como o Fábio bem falou aqui, do aspecto de estar fazendo traquinagem, né? Você não podia estar fazendo isso. Eu falei que você quase estava aqui em espírito. Isso é. Aí ele está fazendo traquinagem. Esse é nosso tesoureiro da comissão, o Elton. Graças a Deus ele está aqui, não é materializado. É corpo, espírito, perispírito, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Relatos diversos sobre os obsessores. Quem nunca ouviu isso?
Não vim para o centro, isso eu ouvi várias vezes, porque os espíritos sumiram com a chave do portão, se não foi do carro. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi. Ai, Cláudio, eu nem fui para o centro espiritual porque os espíritos sumiram com a chave do portão lá de casa. Ou a chave do carro. Eu sou esquecido até umas horas, então eu já tenho o hábito de deixar chave, né, esse monte de chave aqui, chave de casa, chave do centro, São Pedro do Centro Espírita, Ruth que o diga. Eu deixo no chaveirinho ou em cima da mesa, porque se eu botar em outro lugar, a casa vai cair que eu não vou achar. Não foram os espíritos, mas eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não vim para o centro porque os espíritos... Não é, irmão Cláudio, eu não. Espírito, então você tem a mediunidade de efeito físico, querida, não estudar isso. Vamos no centro espírita ver esse fenômeno acontecer. Não é? No dia da mediúnica, os espíritos nos perturbam ainda mais. Quem já ouviu isso? Eu estudo isso desde meus 16 anos, quando eu entrei no centro espírita. Olha, você vai participar da mediúnica, mas se prepare. Dia de mediúnica, me perdoe usar essa expressão, o cancão pia. Então, eu era novato no espiritismo, eu já acordava no dia da mediúnica assim, né? Gente, o que é que vai acontecer hoje? Já sei, caiu alguma coisa ali, foram os espíritos. Aconteceu algum problema, foram os espíritos. Ah, claro, não é possível isso acontecer, não? Sim, vamos lá. Quem é médium aqui, que trabalha em mediúnica? Bracinho de Tiranossauro Rex. Você sabe como é bracinho de Tiranossauro Rex? Ele não levanta não. Levanta o Bora, gente, levanta. Vocês comendo coxinha, biscoito, quem é de mediúnica aqui? Levanta a mão. Ah, estão com vergonha de dizer que é médium, né? Já sabe que amanhã no centro espírita o pessoal vai procurar você. É comum, é normal, é natural aos médiums ostensivos serem ligados aos espíritos que vão se comunicar à noite. Um dia, 2 dias, até uma semana antes. Isso é normal. Porque, gente, afinidade não se faz estalando o dedo. Mas pode acontecer afinidade na hora? Pode, claro. Claro que pode. Mas quando você trabalha frequentemente na tarefa mediúnica, isso ocorre com frequência. Então, a gente aqui, está aqui um médico da casa também, né, que sabe disso. Quantas vezes, cadê? Estou procurando alguém aqui, não estou vendo ele. Mas se tivesse... O que é que acontece? Muitos, eu lembro de uma médium que um dia chegou aqui para fazer o trabalho dessa irmã nossa, até já partiu para a parte espiritual, e ela chegou na entradazinha ali e disse, Cláudia, eu não vou fazer a mediúnica hoje. Se eu for, eu vou ficar na assistência. Sim, mas por quê? É porque eu estou com uma dor terrível na coluna. Aí eu disse, pegar assim, burguesa, alguma coisa. Não, começou agora. Ah, começou agora. Você vai para a mediúnica. Você vai fazer o trabalho mediúnico. Aquele irmão havia desencarnado em um acidente, onde ele teve a coluna partida ao meio. Então assim, gente, isso pode acontecer sim, mas não é que ele vai lhe perturbar. Você é médico, você está disposto ao trabalho. Não é? Então é aquela situação. Quem já leu aqui Memória de um Suicida? Olha, né? Vocês lembram como é que eles prepararam a reunião mediúnica para socorrer os suicidas? Eles foram atrás de diversos médiuns voluntários, porque eram suicidas. E esses espíritos, os médiuns que aceitaram, alguns não aceitaram lá muito bom grado não, mas quando viram as histórias meio trevosas deles, resolveram aceitar, sabe? Mas aí eles foram ligados. Então a gente vê aqui médiuns que passam a semana com alguns mal-estares, com algumas situações um pouco mais delicadas. E quando chega na reunião mediúnica, é aquele sofredor que está justamente sendo compatibilizado com o médium. Porque assim, se fosse isso, gente, quem não é espírita não vivia. Por exemplo, a nossa desobsessiva aqui no Joana é na terça-feira, é o dia que eu mais tenho agonia no trabalho. Vocês lembram que o André Luiz fala no livro de desobsessão? Que para a mediúnica você tem que relaxar, descansar 1 hora antes, ficar... Não existe isso para mim. Não existe. Eu já saí do trabalho feito um doido, alguém me deu carona, eu cheguei aqui. Teve uma vez que o ônibus quebrou, o companheiro correu lá no meu bairro, chegou, errou o caminho, se perdeu, ligou para mim, Cláudio, estou perdido. Eu disse, pronto, não vai ter mediúnica hoje, porque eu, você, sua esposa, e só vai ter mais quantos lá? Por quê? Não tinha como resolver. Chegamos faltando 1 minuto para começar a reunião. A gente na próxima vez deixou em casa. Então não tem como estar
seguindo essa orientação. Quem puder, faça, relaxe, descanse. Mas não é que os espíritos nesse dia nos perturbam mais. Porque eles podem perturbar em outros momentos. O que acontece muito... Ah, claro, mas eu tenho um obsessor. Divaldo tinha um durante 30 anos. 40. Você sabe que você tomar banho e tá o obsessor lá olhando para a cara da pessoa? Chegou um ponto que Divaldo uma vez ele sumiu, vocês lembram disso, né? E ele disse, eu senti até falta. Você sentiu falta de obsessor? Ele sentiu falta porque ele sumiu. Era justamente os preparativos para a reencarnação da mãe dele. Então assim, gente, dia de mediúnica, os espíritos nos perturbam ainda mais. Não é que ele está perturbando. Não, claro, mas você está falando dos sofredores e os perseguidores também. Também. Quantas vezes, e aqui eu tenho certeza que o pessoal de mediúnica tem essa experiência, você começa a reunião obsessiva, né, a mediúnica, e aí vem aquele chefe, ou o soldadinho do chefe, né, do grupo, que já vem com essa perguntinha, o que é que vocês estão se metendo? A gente vai aprontar com vocês. É um tanta ameaça. Se eu fosse sofrer com as ameaças que eu já sofri de espírito perseguidor, eu já estava morto. Estava desencarnado, né? Já era defunto, né? Eu lembro que um companheiro nosso disse, claro que os livros antigos falam defunto, né? Meu nome fez horrível. Os espíritos quebraram tudo na casa. Primeira coisa, o que é que a gente aprende com Kardec? Antes de qualquer culpa aos espíritos, faça a pesquisa para ver se aquilo não é um fenômeno natural. Quando eu comecei no espiritismo, eu tinha 16 anos, e um dia um móvel, a minha mãe tinha aquele famoso buffet, né, aquele móvel assim, e ele instalava. Gente, eu achava que era médio de defeito físico. Eu ficava assim, me deitava e de repente, tá! Eita, vou amanhã falar no centro que o móvel aquele cara instalou. Então, antes verifique se aquilo não é um efeito natural. Primeiro que não existe nada sobrenatural. Todo mundo aqui sabe disso, né? Está lá no livro dos médiuns, do maravilhoso e do sobrenatural. Por que não existe nada sobrenatural? Porque não existe nada fora das leis naturais. Existem coisas que nós não entendemos. Quem aqui, por favor, entende de física quântica? Teoria de cordas? Alguém sabe? Não? Mas para a gente pode ser sobrenatural. Nós não sabemos o que é isso. Lembro de um senhor do campo que quando foi dizer que a Terra era que girava em torno do Sol, ele fez, você está doido. E não, é senhor. Oxe, eu acordo de dia e o Sol faz assim, ó. Não, é o Sol que gira em torno da Terra. É a percepção dele. Então não existe nada sobrenatural. Nós não compreendemos certas nuances das leis naturais, das leis divinas. E estamos muito distantes de compreendê-las em sua totalidade. Quando a gente estuda lá nas leis morais, na terceira parte dos Espíritos, aquelas leis que Kardec colocou ali, vocês devem tentar lembrar que Kardec pergunta se elas não são todas as leis. Para a gente parece ser todas as leis. Da mesma forma quando ele pergunta sobre os atributos de Deus. Não são todos eles, eterno, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, onímodo? Ele sim, do ponto de vista de vocês. Do ponto de vista de vocês. Mas existem coisas acima da nossa compreensão. Como é, por exemplo, a vida nas esferas sublimes? Nós temos ideia disso? Não, nós não temos. Quando eu fazia teatro espírita, era engraçado, porque na hora de fazer cena de umbral, maravilha, a gente dava show. Hein, Rosana? A gente dá show, viu? Olha, bota uns cabas todo de preto ali, bem horroroso, uma maquiagem trevosa. Eu lembro que minha primeira cena, meu texto era o mais difícil. Foi quando eu estreiei no Teatro Espírita. Eu gritava feito um louco. A coitada da atriz que fazia algo sediada sofreu na minha mão. Eu chegava no vidinho dela, eu dava cada grito. Depois ela disse, Claudinho, grita menos. Quando a gente ia fazer as cenas do plano espiritual superior, eu travava. Gente, bota um pessoa de branco aí mesmo e acabou-se. As luzinhas. Alguém deu ideia do lá bolinha de sabão. Isso não, bolinha de sabão não. Aí já é complicado porque não fica estranho. Nós não temos um paradigma, nós temos relatos. Né? Então, assim, os espíritos fazendo as coisas na nossa casa não é bem por aí. Há casos, claro, quem estuda o livro dos médiuns, no capítulo das manifestações físicas espontâneas, vai encontrar vários relatos de Kardec. Mas nós estudamos aqui, é o caso de Ginet, da Rua de Noyer, que ele fazia verdadeiros fenômenos dentro da casa da pessoa. Mas é preciso muito cuidado com quem traz relato de efeito físico.
Eu não sei, a gente que é mais antigo, né? Termina revelando a idade. Há muitos anos eu lembro que na televisão apareceu uma menininha que chorava vidro, cristais, diamante, uma coisa assim, né? Era alguma coisa que saía do olho. Gente, era impressionante. Eu lembro que eu estava assistindo ela, batia o olho assim e caía dos olhos. Eu disse, já sei, semana que vem no centro espírita vão me perguntar o que é aquilo. E eu vou responder, não sei. Na outra semana descobriu que era fraude. Outro grupo lá na Inglaterra, não lembro qual foi o local, foi chamado, eles são caçadores de fantasmas. Que na casa durante a noite caía tudo, era prato quebrando. E todo mundo imagina o quê? Que é espírito. Primeiro vem o medo, o pânico, né? A gente tem medo dos mortos. Temos. O que é que o pessoal fez? A equipe que chegou lá. O relato. Está quebrando tudo, está destruindo tudo, etc e tal. Eles, às escondidas, sem avisar ninguém, instalaram câmeras. Tripés com câmeras em pontos estratégicos. No dia seguinte, a noite foi terrível, viu? Nessa foi a pior de todas. No dia seguinte, eles conectaram na televisão, chamaram a família toda e disse, pronto, nós vamos mostrar a vocês os fenômenos paranormais, como eles chamavam, de ontem à noite. Quando ligaram a câmera, a filha adolescente de 14 anos chegava assim de noite, ninguém, todo mundo dormindo, ela derrubava os pratos, ia derrubar um estanque, alguma coisa. Quando alguém, o povo, a pessoa assustada, né, porque o medo nos trava, né, tira o nosso racional, a reação de quando temos medo, inicialmente é fugir. Alguns poucos é que enfrentam. Aí, como Kardec, quando Ginê diz assim, vocês estão aqui, vou jogar as pedras em vocês. Aí Kardec fala, joga? Peça você que jogue. Ele diz, não dá, porque vocês são bem protegidos, né? Mas ia ser um salve quem puder daqueles. Imagina, né? Quando aqui começar pedra para todo lugar lá. Não fica um. Porque o nosso racional vai lá para baixo diante do pânico, diante do medo. Por isso que quem vai para a mediúnica, se tem medo, estude, pesquise, reavalie sua postura. Porque você não pode ter medo de uma mediúnica. Não é que o espírito me ameaçou. Meu amigo, como eu disse, me ameaçou tanto. Então assim, cuidado com isso aí. Já ouvi relatos, Cláudio, mas é efeito físico. Como é que você sabe que é efeito físico? Como é que você sabe que não é um efeito natural ou que é até uma fraude? Porque a coisa mais fácil, gente, de se fraudar são os efeitos físicos. O pessoal frauda mensagem psicográfica. Faço isso porque os espíritos me obrigam. Essa é a sabedoria. Quem já ouviu isso? Os espíritos me obrigam, mandaram. Eu tenho que fazer porque eles mandaram. Depende, né? Depende muito. Os espíritos superiores jamais impõem, não sei o que eu estou dizendo não, está eles dizendo lá, né? Jamais impõem qualquer coisa. Eles aconselham. Se você não segue, o que é que eles fazem? Te livra. No livro de André Luiz, eu acho que é nos domínios da mediunidade. Tem um caso curioso, se o livro estiver errado, por favor, me corrijam, quem lembrar do relato. André Luiz e o mentor, já no finalzinho ali, acho que do meio para o fim, ele recebendo orientações sobre exemplos de mediunidade. A gente imagina a mediunidade como sendo só a mediunidade ostensiva. Kardec fala da mediunidade que todo mundo tem. Acredite ou não, queira ou não queira, que é a mediunidade sensitiva. Diga. Eu lembro de um prédio que eu morei e à noite o piso começava a estourar e saiu estourando o piso do apartamento. E aí o prédio inteiro entrou em pânico, porque isso só acontecia à noite. E no final, aí teve toda uma preocupação lá de rezar e não sei o quê. E no final descobriram que era a construtora que tinha feito errado, e não tinha uma dilatação, e por isso que só acontecia à noite, porque à noite quando contraía, mas foi bem complicado. Eu uma vez perguntei, mas por que vocês fazem isso assim com esse negócio? Eu já vi, um amigo meu estava numa praia, aí ele estava todo mundo lá no churrasco, numa praia, e escutou, teco. Aí ele olhou assim e disse, Cláudio, eu olhei, saí, fui lá pra frente só para ver a carreira. Daqui a pouco só escutou, valha-me Deus do céu, pelo amor de Deus. O danado do piso pipocando assim. Tem vários vídeos na internet.
Então assim, poderia ser o efeito físico? Poderia, os espíritos têm a capacidade de fazer isso. Olha, se jogavam pedras na casa da mulher onde Kardec fez a evocação, né? Quantos exemplos de efeitos físicos nós tivemos? Tem um livro, acho que é de Ivone, O Castelo Negro, que é lá em 1600 e pouco, a história se passa lá, que é o quê? O espírito ele era muito sovina, rico, e antes de morrer, ele escondeu toda a fortuna numa ala do castelo e deixou em testamento o castelo para o sobrinho. Mas colocou uma cláusula no testamento: se abrir a ala, acho que era a direita do castelo, perde tudo. Que era onde estava o dinheiro, que ele não queria que alguém pegasse o dinheiro dele, achava que ia levar para a morte. Desencarnou, morreu, como se diz hoje, hein? Ele foi de arrasta para cima do pessoal falando. E aí, não é assim, primeira vez que disseram isso, o que é isso, minha gente? Morreu. E aí no mundo espiritual, o desespero, preso dentro da ala onde estava o dinheiro. E ele conseguiu a possibilidade de descobrir que podia se comunicar com os vivos. E aí o que é que o dono, o conde, resolveu fazer? Não, vou falar com meus funcionários que estão aí. Aí chegou com o primeiro para criar, disse: oi! Pronto, bastou isso, gente. A mulher entrou em desespero, entrou em pânico, foi falar com o mordomo. Foi uma loucura, sem nome. O conde, o fantasma do conde está assombrando o castelo. Aí o que é que ele fez? Gente, eu só quero que vocês me escutem a pegar esta famigerada ala, abrir e doar o dinheiro para a caridade, porque eu não consigo mais ter liberdade, não consigo ter paz. Ele ficava preso lá no castelo, ele não saía. E a orientação que ele recebeu foi essa: doe todo esse dinheiro. Aí ele resolveu, disse: não, já que eles não querem prestar atenção, eu vou fazer uma coisa. Aí ele foi numa região lá, em uns bares, umas tavernas, aí chegou assim com uma turma de espíritos que não tinham o que fazer, né? Não era nem mal, gente. Gente assim, gente boa, até legal, né? Brincalhões. Só gostava, né? Os brincalhões. Uns brincalhões. Gente, vamos fazer uma festa lá no castelo. Disse: que festa? Aí vamos derrubar uns lustres, uns quadros, jogar uns pratos assim, bora. Foram vários dias de desespero do povo do castelo. Era parado voando, lustre. Imagine você, já viu aquele filme do castelo, tem aquela mesa nova? Todo mundo jantando naquela mesa, você morre de fome até chegar a comida, né? E daqueles lustres lindos, de repente ele começou a balançar assim, do nada. Não tinha ventania, o castelo ali fechado, balançando. Quem lê esse livro vai entender depois que finalmente ele encontra um médium e ele consegue falar para a médium e diz: minha filha, eu não estou querendo assombrar ninguém não, mas é porque esse povo, eu apareço para um fantasma e sai correndo. Apareço para o outro: meu Deus, é o Satanás se disfarçando do conde, sai correndo. Eu quero apenas dizer, doem esse. E no final ele consegue, né, com o pessoal, doar todo o dinheiro para a caridade, que foi a forma que ele encontrou de se libertar. Uma parte ficou com a família, evidentemente. Então assim, ele não obrigou, né? Ele orientou. Então assim, quando o espírito vem ele querer obrigar, já está errado, já começou errado. Ele ensina. O que é? Ele ensina. Eu estou dizendo aqui que esse sacrifício eu não vou fazer, que eu não tenho um beijo para deixar. Eu pensei que ia ser uma coisa. Me solta, me solta. Eu também pensei exatamente nisso, Cláudia. Mas eu já estava meio assombrada. Me solta, né? Me senti aberta lá no castelo em 2 minutos, né? Nem um minuto nem entrava lá. Posso contar que eu me solta, para quem não conhece? Conta, Cláudia. Ela na mediúnica, foi com esse eu errar, me Foi recorrigi. quando eu iniciei dando espiritismo. Aí ela foi saindo e enganchou a roupa no trinco, né? E achou que era o espírito segurando ela gritando: me solta, me solta, me solta. E sim, solta. Eu acabei a reunião. É? Eu destruí a reunião nesse dia. A nossa vice-presidente, né, que não tá aqui hoje porque ela está doente, ela contando aqui, eu estou contando assim porque ela contou aqui, tá? Ela fez uma cirurgia há muitos anos, foi muito séria, precisou assinar um termo de responsabilidade e tudo. Aí ela disse: Cláudio, foi do pescoço, não foi do, né? Aí fez a cirurgia, quando acordou no quarto do hotel, já dizendo do hospital, aqueles, assim, janelas amplas, luzes entrando, assim, bateu aquele gelo aqui assim, desencarnei.
desencarnei, estou em algum quarto da espiritualidade. Aí se acalmou quando entrou, acho que foi a irmã, ou foi sobrinha. Aí disse, mas me diz uma coisa, se tua sobrinha ou irmã tivesse morrido também no susto. Então, gente, se você quer saber se desencarnou, foi fazer uma cirurgia, está no hospital, fechou o olhinho ali na hora, abriu aqui e sentiu alguém, faça 2 perguntas. Primeiro, nome do hospital. Eu sei o nome dos hospitais aqui da cidade. Você pergunta o nome do hospital. Segundo, quem está pagando a conta. Se o tal do médico desencarnado, viu, doutor Sérgio? Começa, não, meu irmão, veja bem, porque Jesus já sei, faz logo, começa o nome. É Bezerra de Menezes, ô meu filho. Então assim, dizendo que achou que o espírito estava segurando. Então, gente, os espíritos superiores, eles não obrigam. Espírito inferior obriga. Manda. E você tem que obedecer. Franz Anton Mesmer, um dia foi almoçar e com fome ele pediu almoço. Vamos partir da loja. Se você está com fome, tem que comer. Como é que o espírito aparece dizendo que não pode comer? Mas eu estou com fome. Eu sou Deus. Estou dizendo que você não come. Aí o coitado não foi comer. Então assim, muito cuidado com essas coisas de dizer os espíritos me obrigaram, né? Aí vamos lá, eu vou abrir logo. Na questão 530, do livro dos espíritos, eu gosto muito dessa questão. Não podem os espíritos levianos, zombeteiros, como disse Ruth, os brincalhões, criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Vejam como Kardec é curioso, né? Ele queria saber, porque já naquela época, no livro dos médios tem um caso do cidadão que os animais na fazenda dele estavam morrendo. Cavalo, porco, boi, galinha, pato, marreco, e ela estava morrendo. Ele já tinha ido para o padre, fez exorcismo, não resolveu, foi para o pastor, não deu jeito, aí foi no centro espírita, né? na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que ele achava que só podia ser coisa dos espíritos. Aí São Luís disse assim, diga a ele que gasta um pouquinho mais e mantém a higiene dos currais. O problema não são os espíritos não, é que ele não quer gastar dinheiro com a higiene. Aí os animais estão morrendo. Outra dizendo que era realmente perseguida por determinado espírito, pediu orientação a Kardec, e São Luís respondeu, diga a ela se tenham mais cuidado com a língua. Aí Kardec, opa meu irmão, calma. Que é isso? Tem que falar assim, desse jeito. São Luís, que é o mais calmo. Se vocês lerem Erasto, aí vocês vão ver quem é um espírito evoluído e um pouquinho delicado. É só ler Erasto no livro dos médios. Viu? Erasto diz o seguinte para os médios que são os médios pavão. Né? Lembra daquela música do pavão misterioso? O que é que o pavão faz? Quer aparecer, né? Quando ele vai procurar a fêmea, ele se expõe todinho. Aí todo mundo acha lindo. Tem o médio pavão. Erasto diz assim, deixem que desapareçam da casa espírita. Não faz falta nenhuma. Que falta de caridade de Erasto, né? Aí o que é que eles dizem? Eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Eu vou dar uma pausazinha aqui, só para fazer um relato de Ivone. Como é que essas coisas acontecem? Há pouco Fábio falou da moralidade, não foi? Ivone do Amaral Pereira, ela um dia foi levada pelo mentor a um grupo de espíritos perseguidores. Em um bar. É um bar. Um bar. Nada contra quem vai no bar, isso não tem nada a ver não. Estou dizendo que eles estavam lá no bar. E quando aqueles espíritos perceberam que a Ivone, espírito, em desdobramento, estava ali, começaram a xingá-la. Xingaram mesmo, eu não posso dizer porque estavam xingando. E um deles, que parecia ser o chefe, começou a olhar para ela assim, olha para o teu braço. Olha para o seu braço. Aí começou, olhe para o seu braço. Isso é o quê? Um processo de hipnose. Quando ela olhou, ela estava com a fratura exposta. E com muita dor. E aí bateu o desespero. Quando bateu o desespero, ela procurou, cadê Charles? Estou sozinha. Imediatamente Charles apareceu, os espíritos sumiram e ele tratou do braço dela. Disse, eu fiz isso de propósito. Não é bom nossos dias? Eu lembro que a gente dizia assim, uma amiga minha dizia, ai claro, eu queria que meu dia espiritual fosse Emmanuel. Eu disse, queria não, filha. Você não queria. Certo? Não queria. Não aguenta. O coitado de Chico, um olho doendo pra caramba. Isso era bom de um olho doendo. E ele, oi, Emmanuel.
eu chamo o doutor Bezerra, pelo amor de Deus, e ele já manda. O que foi, Chico? Tá vendo? Não, meu olho tá. E o outro, tá bom? Meu povo lá fora tá precisando de ajuda, vamos lá? Aí lá vai coitadinho de Chico, a mulher assim doente. Então Ivone, ela disse, mas quem dá sintonia a esses espíritos, eles fazem isso, eles fazem esse processo de hipnose. Diz que você quebrou uma perna, que você quebrou um braço, enfim, esses pequenos aborrecimentos. Aí sim, mas eu não dei sintonia não, Charles, eu sei. Eu que causei, permiti que eles influenciassem você. Se você der essa sintonia, aí vai ver isso lá na frente, amanhã, um simples escorregado assim, pô, quebrei o braço. Ah, Cláudio, quer dizer que todo mundo que caiu, quebrou o braço, quebrou a perna, quebrou o dedo dos espíritos? Não, calma lá. A gente precisa ter muito cuidado em tornar isso uma regra absoluta. Existem situações que é você mesmo que busca um problema. Não é? Eu sou aquela pessoa que fuma excessivamente. Eu vou desenvolver o que, gente? Câncer de pulmão, problema cardíaco, tantos problemas. É culpa dos espíritos? Não, mas é porque os espíritos me obrigam a fumar, irmão Cláudio. Não, você que quer fumar, querido. Já chegou gente para isso, tem passo para parar de fumar? Tem. Qual é ele querer? Procura uma orientação médica, procura uma orientação específica, que eu sei que o vício é complicado. Mas a gente querer colocar a culpa nos espíritos, não dá. Então assim, vejam que Ivone sofreu uma influência que se ela tivesse dado... Pronto, teve uma vez que ela fez uma pequena brincadeira. Ela descobriu que podia vomitar. E ela saiu brincando, achando bonito aquilo. Saiu, né, flutuando, coisa linda, de repente ela perdeu energia e começou a descer, não caiu, né? Porque o espírito ali foi caindo no meio de uma mata selvagem. E aí bateu o desespero, porque estava sozinho, foi brincar com a mediunidade. Mediunidade não se brinca, é coisa séria. E aí quem socorreu ela foi um dos espíritos da equipe do Dr. Bezerra, que era indígena, trabalhava com ele. E deu uma bronca nela terrível, pegou ela pelo braço assim com força e disse, você está pensando o quê? Está brincando com coisa séria? Isso não é lugar para você estar não, vamos para casa? Nunca mais Ivone inventou de sair flutuando com o corpinho assim bonitinho, né? Vamos lá. Então vamos levar a mediunidade a sério. Não é ser uma pessoa chata. A gente às vezes tem hora que ri aqui na mediunidade. Mas vejam, já que eu coloquei isso, vejam uma situação. A gente já teve na desobsessão uma situação de um espírito se comunicar, dando altas gargalhadas. Riu à vontade, o grupo inteiro em silêncio. Depois de uns 3 minutos dele rindo, ninguém interferiu não. Ele parou e fez, estou vendo que ninguém achou graça, né? Fez exatamente. A ideia dele era qual? Causar um transtorno na reunião. E já tivemos situações que houve um gracejo saudável dos espíritos e todo mundo riu, na maior inocência. Eu passei uma experiência curiosa, ela até disse que vinha hoje, infelizmente não pôde vir. Eu tenho gastrite, então eu tomava um remédio, no dia da mediúnica eu esqueci de tomar o remédio. E nesse dia ela resolveu, né, fazer aquela festa lá, o dragão lá dentro estava virando. E aí o que é que acontece? Olhando a hora aqui para não perder, né? O que é que acontece? O mentor, na hora da manifestação do mentor amigo, ele virou para mim assim e fez. Não tomou remédio hoje, não foi? Eu não comentei com ninguém. Hoje eu vou lhe ajudar, viu, Claudinho? Então ele fez uma magnetização, passou. Agora não esqueça de tomar seu remédio, porque toda vez não vou ajudar não. Então assim, entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo que se tua louça se quebra, é mais por descaso teu do que por culpa dos espíritos. Então tem gente que bota a culpa nos espíritos. São 2 perguntas, Cláudio. Você falou antes que quando vinha para cá, o carro quebrou, a chave, o pessoal sumiu. Isso poderia ser o ataque a cada espírito, um modo de ataque, para você não estar presente? É aquela situação. É impossível acontecer? Não. O problema é quando você generaliza isso. Mas podia ser, né? Poderia ser.
Porque como foi bem colocado aqui, os espíritos interferem. Inclusive os espíritos podem interferir em determinados fenômenos. Agora, o contexto que eu estou colocando aqui é da pessoa não ter o comprometimento que ele colocar pelos espíritos. Porque elas já estão morrendo. Mas pode ser também, né? Pode. Outra Pode pergunta. acontecer sim o fenômeno. Em relação ao caso cigarro que você falou, que o passo não ia resolver, referente ao cigarro e o álcool. A pessoa desenvolvendo, a pessoa vindo para casa espírita, a pessoa estudando, elevando as suas vibrações, fazendo o evangelho em casa, com o tempo, naturalmente, poderá esse vício Mudança de deixar, né, você conseguir livrar-se, não é do alcoolismo, até mesmo bebida alcoólica, no final de semana, você começa a ter não mais aquela vontade natural, o estudo e o aperfeiçoamento por elevação de suas vibrações. Então seria um caso que também ajudaria muito, né? E aí tem um detalhe, já que você falou do alcoolismo, todo alcoólatra é um obsidiado em potencial. Viu? É em potencial, ele é obsidiado. Muitas vezes a gente até condena, né, o alcoólatra. Você que agora, é assim com ele. Mas tem o lado da orgânico, né, do vício, né, da dependência química, o cigarro também, as drogas em geral. Mas no processo do alcoólatra é um processo obsessivo absurdo. Sabe? Aí tem que trabalhar os dois campos aí, né? Tanto a parte, como é que chama? De encaminhar lá um AA, por exemplo, ou um tratamento médico, não sei como seria, e fazer o tratamento também desobsessivo dessa pessoa. Agora, gente, é preciso ter coerência. A gente já teve situação da pessoa querer fazer tratamento bebendo. Porque não só é a pessoa querer que ajudar, o próprio tem que querer, né? O próprio tem que querer, né? Então não adianta, né? Sim, ele levantou a mão lá atrás. Quem foi? Sim. Sobre a questão da deficiência, as pessoas que já nascem com uma deficiência, por exemplo, uma deficiência auditiva, que foi desde a gestação. Aí se tem alguma explicação também, a questão da deficiência. Quando nós nascemos com qualquer limitação orgânica, ela tem a causa no passado. No Evangelho, eu até dou uma carreirinha aqui para a gente pegar. Lá na frente eu vou falar isso, que são as causas anteriores e as causas atuais dos nossos males. Né? Então, eu lembro que eu era garoto, uma vez minha mãe me disse assim, fulano, o filhinho dela nasceu com sífilis, por culpa do pai. Aí eu fiquei perguntando, oxe mãe, e o menino nasceu sem ter culpa? Eu falei, não era justo, né? Mas geralmente nós trazemos os nossos males, quando já trazemos eles de forma congênita, decorrente de comprometimentos, não necessariamente crimes, o pessoal às vezes é tudo crime, não, determinados comprometimentos. Veja o exemplo que ele deu aqui. Eu tenho um amigo que a família toda, todos os irmãos eram alcoólatras, menos ele. E ele contou que uma vez o médico veio chamar a atenção dele que ele estava bebendo. Ele disse, eu não bebo não, doutor. Você bebe? Não bebo. Mas todos os seus exames estão dizendo que você bebe. Ele disse, tudo bem. Ele não quis explicar. Quer dizer, eu sei que eu sou alcoólatra na vida passada. Trago no corpo físico já as consequências do que não foi resolvido no passado. Ué, tu quer falar? Sim, mestre, por exemplo. Só pegando um gancho ali na pergunta da irmã, como você falou anteriormente, não generalizar. Não generalizar. Porque pode vir com algum problema, mas não significa que também é tudo causado por existências anteriores. Pode ser uma prova para ele nessa existência atual que ele pediu, pode ser para a família, não para ele, mas para a família. Então, assim, o importante é não generalizar. Bem pontuado isso aí, porque eu ia passando batido realmente nisso. Existem espíritos que pedem para renascer. Eu lembro de um espírito que ele pediu para renascer na família, que eles tinham uma missão e não estavam cumprindo a missão. E aí, para chamá-los a atenção para a missão que eles tinham se comprometido na vida espiritual, ele renasceu com o filho deles e já pediu, isso nos anos 40, ele parece que foi Krupp, não me fala a memória. Um ano de vida essa criatura desencarnou. Deu um choque assim na família e eles foram socorrer as crianças. Estou resumindo, tá? Porque era a missão deles, dos dois. Eles tinham reencarnado para trabalhar com crianças carentes, abandonadas. E estavam naquela vida boa. E aí o mentor olhou assim e disse, não vamos cumprir a missão não, eu vou ser filho deles, tá? Gente, que coisa boa seu mentor ser seu filho, né? Maravilhoso. Mas agora é o seguinte, um ano eu desencarno de culpa, depois de muito sofrimento,
muita agonia. Eles se tirem, né? Irmão, tudo isso. Tudo isso. O Cláudio, outra coisa que eu observo também é que às vezes a pessoa vai ao centro espírita e cura de algo. Geralmente a cura vai pela dor, né? E através, no caso do magnetismo, dos elementos chakras, das energias, do ectoplasma, a pessoa fica boa e abandona. Se ela não encara se cuidar, ou fizer o evangelho e frequentar e mudar os pensamentos, vai voltar tudo de novo. Então ela volta ao centro espírita novamente. Quer dizer, ela não aprende que precisa continuar o trabalho no seu dia a dia, o resto da vida. Eu conheci um cidadão que ele chegou para mim e disse: irmão Cláudio, toda vez que eu estou no centro, minha vida é maravilhosa, não sei o quê. E que bom. Aí quando eu dei tudo de cabeça para baixo, a culpa é de eu não vir no centro. Não. É que você no centro espírita, vai com a vibração lá, ai, pisar no meu pé, ai, pisa no outro, não tem problema, né? Lá fora, deixou o centro e faz isso. Porque, vamos pensar, gente, todo mundo frequenta centro espírita? Não. Tem gente sofrendo lá fora, tem gente ferindo lá fora também. Então assim, manter, como ele está colocando aí, muito bem pontuado nisso. Eu cheguei no centro espírita em busca, às vezes, de uma cura, seja ela física ou espiritual. Se eu conseguir, analise o que foi que você conseguiu, a mudança de atitude. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de todos os pecados. É uma repetição dos Provérbios 10, 12. É a mesma coisa. O amor cobre todas as transgressões. Deixa eu dar uma carreirinha aqui, gente. E agora vamos para a melhor parte, os mentores. Os mentores espirituais. Quando minha amiga disse que queria ser mentoreada por Emmanuel, eu disse: não queira, não queira. Eu lembro que Divaldo estava, não lembro onde é que ele estava. E aí chegou Rabindranath Tagore trazendo Victor Hugo. Aí trouxe Victor Hugo e Divaldo, nesse dia Divaldo tinha tido uma crise, febre alta, esse dia bati os queixos assim, tremendo. Aí olha lá vem, Rabindranath Tagore com Victor Hugo. Ó, médio, né? Assim. Aí ó, Victor, esse é o médico que eu falei. Aí o Victor Hugo olhou assim para ele, aquela cara séria, né? Volta dos miseráveis. Vai dar muito trabalho. Faze-o tu conhece a história. Aí foi embora. Desse jeito. Né? Não disse, é que vai dar tanto trabalho a gente dar esse médico. Não, desse jeito. Aí Rabindranath foi e escreveu o romance na época. Nossos mentores fazem tudo por nós. Certo ou errado? Errado, né, gente? Não, gente, pode. E como é que eu faço na hora do passe? Não, bota a mãozinha assim que os espíritos fazem tudo. E eu apliquei no começo, me mandaram aplicar passe assim. Vamos aplicar passe, Cláudio. Como é que aplica? É só botar a mão aqui assim, ó, fecha os olhos, reza e os espíritos fazem o resto. Minha gente. Nossos mentores sabem de tudo, sabem? O não foi em segundo. Sabe ou não sabe? Não. Sabe ou não sabe? Não. Né? Vamos ver por que lá na frente. Essa eu botei porque me disseram, isso foi pra mim, viu? Eu fazendo prova de concurso, disseram assim: faça a prova e confie nos mentores. Não estude não, hein, Cláudio? Vocês vão rir, mas eu vou contar. Uma pessoa queria fazer atendimento porque não passava no concurso. Oi? Eu já fiz um monte de concurso para conseguir passar em um. Mas eu ouvi isso. Mas você é espírita, né, Cláudio? Eu sou espírita. Ah, sou. Então, beleza, os espíritos. Eu não encontrei um desencarnado. Não veio um Rui Barbosa me ajudar na causa de direito tributário. Não teve um desencarnado, um infeliz desse, que entendesse de constitucional, direito processual civil, penal, para chegar assim e soprar a resposta. Só marcar o X na letra. Se não estudar, não vai. Eu tenho um primo que ele é evangélico, uma pessoa maravilhosa. Ele disse: Cláudio, eu estou na internet, aparece lá assim, ó, caneta ungida para concurso. Você compra a caneta que você passa. E o espírita é o quê? Os espíritos vão responder a prova por você. Quando não for Deus mesmo que vai responder. Então assim, gente, vamos lembrar que nossos mentores, primeiro, eles têm os limites da legislação divina. Eles não podem fazer tudo. E às vezes a gente quer que o mentor faça algo pra gente que não é o melhor pra gente. Não é o melhor. Mas por que meu mentor não fez? Mas seu mentor certamente deve estar fazendo o melhor para você. O problema é que você está entendendo errado. E ele tem que respeitar o seu espírito, né?
Porque se fosse assim, nós éramos todos milionários, né? Tínhamos a mega cena. Não precisava nem passar em concurso. O pai de Chico, né? Disse, meu filho, por que é que os espíritos não dizem o nome dessa loteria para vocês? Ô, papai, não é assim. Isso ajuda tanta gente que a gente está aqui na pobreza. Questão 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outro um projétil, o famoso tiro, que ele passe perto sem atingir, poderia ter sucedido que o espírito bondoso haja desviado a bala do projétil? A pergunta de Kardec foi até absurda, né? O cara achou que, pô, vou matar a cela. Pá! Aí o espírito chegou e deu uma de Matrix. Quem achou Matrix? Matrix, né? É Matrix também. Mas ele foi um espírito, né? Tá. Aí os espíritos disseram assim, ó, se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Não vai atirar, pá! Né? Um filme que eu achei que é muito bom, mas muito mentiroso. O cidadão atirava de curva. Assim. Eu não lembro o nome do filme, procurado. A quilômetros, né? Ali de estado. Não a quilômetros. Ele vinha assim e fazia. Vou matar quem ali? Pá! Aí a bala fazia assim. Teve a cena final, a bala faz um ciclo de 360 graus. Sai matando todo mundo. Pronto, é esse cidadão aqui. Então os espíritos não vão fazer coisas contrárias às leis naturais. Fábio falou isso, não foi? Falou. Quando ele falou, ele estava imitando, ou então imitando ele, um dos dois. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quase que eu boto também, viu? Certamente os meninos já botaram. Pra gente, eu estou preocupado aqui com a hora, vamos lá. Quem são os espíritos que nos servem? Quem é a nuvem de testemunhas? Né? O espírito vai dizer a bala, né? Tem uma que eu não botei aí, acho que não tem não. Kardec vai ficar assim. O cidadão vai desencarnar de uma queda, aí vai subir na escada. Aí o espírito quebra a escada. Aí disse, não, Kardec. Ele não vai quebrar a escada, mas a escada já está carcomida. Vai, Cláudio, sobe na escada, Cláudio. Sobe na escada. Aí vai Cláudio subir na escada, desencarnou, né? Eu lembro de um caso, gente. Vejam como são as coisas são interessantes. Faz muitos anos isso. Eu vi um caso de um bebê que caiu, acho que no quarto andar de uma casa, foi de um hospital. E ele caiu, não tem os portões, não tem aquelas ganchos assim, né? A fralda prendeu assim, ó. E ele ficou penduradinho. Qual a probabilidade disso acontecer? No mesmo local, um idoso caiu, foi no hospital. O idoso caiu da maca, morreu. Assim que ele morreu. E o bebê caiu daquele, do quarto andar, e não morreu. Quem são os espíritos que nos cercam? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2, número 11. O anjo guardião, que é um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção, ele tem a missão de um pai com um filho, né? Ele sempre é superior a nós. Não é que ele é o espírito mais superior do mundo, viu? Ele é superior a nós, o nosso anjo guardião. Que muitas vezes ele é da família toda. Você pensa que ele é só seu, egoísta, né? Meu anjo guardião. Aí nada, ele é o anjo guardião seu, da sua esposa, do seu filho, do que vai renascer, do neto que está chegando, da irmãzinha que está chegando. Né? Ele é o guia espiritual da família, ele é quem está patrocinando toda a sua reencarnação. Então, apontar para mim ali. Os espíritos protetores, quem são eles? Olha, os amigos, parentes, pessoas que não conhecemos dessa vida, né? Na existência atual, nos assistem com conselhos, não raro, intervindo nos atos da nossa vida para o nosso bem, com sugestões, com aconselhamentos, né? Não faça isso, aí você, não, vou fazer. O livre-arbítrio. Tem que É, dar um livre-arbítrio. respeito, né? É? Livre-arbítrio. Aí vem os simpáticos, esse aqui é ótimo nessa turma, essa galera é boa. Quem são os simpáticos? Se ligam a nós por uma certa analogia de gostos de pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações que nos atraem. Então, se você gosta daquele jornal que você abre assim e derrama sangue, aí você vai ter esses espíritos. Você gosta de fofoca? Não, eu gosto de ouvir fofoca. Vai ter espírito desse jaez ao seu lado. Você gosta de falar mal de todo mundo, ou você é aquela pessoa que acorda de manhã e olha assim,
Que vida chata, ó dia, ó hora, ó azar. Né? Isso é de um desenho animado antigo. Ó vida aos céus. Ó vida, ó céus. Pronto, quem são os espíritos que vão lhe acompanhar? Ô Cláudio, acha-se que quem ouve a fofoca é mais ameno, né? A situação. Eu só Deixa eu- Vai escutar, né? Opa, peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. E aí na 1525A. Exerce essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugere. Isso é, tem ação direta, efetiva sobre o cumprimento das coisas? Sim. Resolveu nossos problemas. A culpa é dos obsessores, né? Mas nunca atuam fora das leis da natureza. Eles nunca vão quebrar leis. Aconteceu alguma coisa, tem alguma lei envolvida. Lei de afinidade, lei de ressonância, você está indo em contato com esse espírito. E aqui, gente, olha, que é importante deixar isso aqui. Eu sempre tenho colocado isso em algumas exposições. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Não creiais em todos os espíritos. O João Evangelista diz isso, né? Examinai se os espíritos são de Deus. Ele diz assim: não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Ah, o Espiritismo vai fazer um milagre na sua vida. Vai não. Pode esquecer. Vá procurar milagres teológicos, viu? Estou falando de milagre teológico. Vá procurar milagre em outra coisa, em outro lugar. Não aqui. Aqui os espíritos. O Espiritismo vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento. Revelar novas leis, explicar conseguintemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. A gente não tem que falar da ciência física, física, química, biologia, física quântica, não. O Espiritismo trata das leis espirituais da vida. Às vezes toca lá naquelas ciências, mas nosso escopo, ou melhor, o escopo dos espíritos não são aquelas ciências, e sim as leis da vida. Valeu, gente. Eu tive que correr por causa do tempo. Né? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos agora para